Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. Olá, 7º ano, tudo bem? Tudo bom com vocês? Animados? Bom, então nesta videoaula vamos continuar falando dos biomas, né? Falar das formações mistas, que é o bioma Pantanal. Beleza? Então nós vamos utilizar o livro nessa videoaula, tá? Vamos falar sobre o Pantanal, as suas características, sua fauna, flora, se ele está ameaçado ou não. Então, uma aula exclusiva do Pantanal. Posteriormente, uma aula falando sobre as formações fechadas, que são Mata Atlântica e Mata Amazônica, e fechamos o conteúdo de bioma. Beleza? Então, somente mais uma aula de bioma para a gente iniciar aí um conteúdo novo. Beleza? Então, vamos ir lá para a página 115 do nosso livro, tudo bem? Vejam aí capítulo 8, né? Falando um capítulo exclusivo para as formações mistas, tá? Que é um tipo de vegetação, como a gente já vem falando, né? Ao longo de várias videoaulas, que é o Pantanal. Beleza? Então, aí uma ilustração, a primeira imagem representando aí, olha só, a vista do rio Cuiabá, tá? Vejam que um rio extremamente grande, né? Volumoso, ou seja, muita água. Em época de cheia, o que acontece? Inunda toda a região. Beleza, pessoal? Cuiabá, então, capital de onde? Mato Grosso. Pantanal o bioma Pantanal está disperso aí, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tudo bem? Então, uma imagem muito bonita, né? Um bioma muito bonito, que neste exato momento, né, pessoal, como eu já cheguei a comentar com vocês na última videoaula, está ocorrendo vários incêndios na região, algo que não é comum, pressupondo, então, que seja um incêndio provocado, um incêndio trópico, né? Ou seja, um incêndio provocado pelos homens, tá? Um incêndio ilegal. Então, vejam aí, observe a fotografia, ela representa parte do bioma do Pantanal. Esse bioma é o representante brasileiro dos biomas de formações mistas. Quais as características você nota na paisagem apresentada na foto? Ao final deste capítulo, você poderá rever seu conhecimento e esclarecer as características deste tipo de bioma. Vamos lá, então. Localize Mato Grosso do Sul, tá? Ocupa uma região conhecida como Chaco, que se estende por Paraguai, Bolívia e Argentina, tá? Quando a gente analisa uma imagem do Brasil, né, um mapa da América do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul fazem divisa aí com esses países. Então, é uma extensão dele, tá? Sua formação é do tipo mista, isto é, um bioma que apresenta ambientes florestados e formação aberta. É um misto, pessoal. Um misto aí do Cerrado e a Amazônia. Percebam que, vamos imaginar um mapa do Brasil, tá? Estamos no estado do Mato Grosso do Sul. Aonde? O bioma Pantanal. À direita, eu tenho o quê? Eu vou ter o estado de Goiás, um pouquinho mais para cá, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, um pouquinho mais ao sul. Qual bioma que está ali? Goiás, Minas Gerais, Cerrado, não é mesmo? Se a gente for para o oeste, tá? Para o lado esquerdo, eu vou ter outros países, porque ali acabou já o Brasil. Se eu for ao norte, eu vou estar representando em qual bioma, quais estados. Ao norte, se eu estou no Mato Grosso, norte, vai estar o quê? Amazonas, Pará, né? Qual bioma? Amazonas, tá? Bioma amazônico. Então, o Pantanal ele é um misto da Amazônia com o Cerrado. Ele apresenta uma vasta região plana que sofre grande inundação, no período de chuva. Como a gente já sabe, Pantanal, a gente lembra de quê?
pântano, ou seja, muita água, a formação de muitos córregos e vazantes, tá? Vazantes, ou seja, onde a água corre, conhecidos regionalmente por corichos, riachos permanentes que desaguam em um rio maior. O clima é quente, com temperatura média de 32 graus e até 21 no inverno, em época de seca. Também é parecido aí com o cerrado, existe época de seca e época de chuva. Ele é comandado pelo ciclo da água. O que é esse ciclo da água? De novembro a março, no período de chuva, os rios das montanhas vizinhas tornam-se volumosos e alagam grandes extensões da terra, alagando, né? Com as cheias, grandes quantidades de sedimentos e nutrientes são carregados até o solo, fertilizando e criando um ambiente muito propício para o desenvolvimento das plantas. Então, ele é extremamente rico em planta, tá? Rico como assim? Diverso, muita diversidade, muitas espécies. As áreas alagadas são ocupadas por diversas espécies de seres vivos, ao mesmo tempo em que outras espécies de fauna têm que se deslocar para pontos mais altos e secos. Na época de seca, a região se altera completamente. As áreas que antes estavam alagadas ficam com aspecto seco e a água se concentra em pequenos lagos, riachos e corichos. Esses ecossistemas aquáticos abrigam muitos peixes, moluscos, crustáceos e plantas aquáticas, além de muito jacaré. O Pantanal vai possuir muitas espécies de jacaré, não só uma, tá? Mas existem outras também. Então, olha só, se caracteriza por um bioma em que a sua fauna é relativamente fácil de ser observada, né? Porque a maior parte é aberto, né? Assim, né? É uma formação mista, só que ela não é, ela é um misto, pessoal, tá? Ora ela vai ter um ambiente bem aberto mesmo, o que torna fácil de observar a fauna e flora, tá? Nos corichos, lagos e rios podem observar jacarés, capivara, lontra, ariranha, peixes como dourado, pintado e piranha. Em áreas não alagadas também pode observar tatu, veado, que são animais terrestres, né? Onça pintada, suaçurana, é um tipo de onça, tá? Tamanduá, cutia, catetos, queixada, lagarto, cascavel e jiboia. A fauna de ave é muito bem representada com garças, tuiuius, arara azul, arara canindé, papagaio, biguá, colhereiro, jaçanã e outras espécies de ave. Tem muitas espécies de ave, tá, pessoal? Muita gente confunde o Pantanal com o pântano, mas são as coisas diferentes, tá? O Pantanal é uma região de planície, ou seja, apresenta terreno plano sem muitas ondulações. Os alagamentos são periódicos e ocorrem no verão. Os pântanos são regiões constantemente alagadas que formam atoleiros e lodaçais. Há pântanos no Pantanal, mas ocupam menos de 2% de sua área total. Bom, pessoal, então, vê essa diferença aí. Só que, quando a gente lembrar de Pantanal, a gente pode associar ao pântano, porque auxilia a gente lembrar que no Pantanal as regiões são alagadas em determinado tempo, em determinadas épocas do ano. Beleza? São conceitos diferentes, só que auxilia a gente a lembrar. E saber que na Caatinga, por exemplo, não apresenta esse tipo de característica. Muito menos no Cerrado ou na Mata Atlântica. Da área original do Pantanal brasileiro, cerca de 80% permanece com boa conservação, porém ações humanas como desmatamento, pecuária, agricultura, pesca e caça predatória, tráfico de animais silvestres, produção ilegal de carvão vegetal ameaçam o bioma. Além de, esse livro não sabe, né, o autor não estava escrevendo que hoje, atualmente, neste momento, o bioma encontra-se em um incêndio. Mesmo? Então são ações antrópicas que geram várias consequências aí, como a perda de animais silvestres, tá bom? Então olha só, um conceito importante: animal silvestre, animal de uma espécie nativa ou migratória que tem sua vida ou parte dela ocorrendo de forma natural, e não apenas em um confinamento no bioma.
Animal silvestre é aquele que não é domesticado. Beleza, pessoal? Conceitos diferentes aí. Façam a leitura aí do Em Pratos Limpos, tudo bem? Bom, então aí o quadro representando aí todos os biomas, né, que a gente já falou, muito interessante, tá? Falando da Amazônia, o Pantanal, vejam só, bioma misto que estende o estado do Mato Grosso do Sul e caracteriza por períodos de inundação formando grandes áreas alagadas em suas planícies. Olha o jacaré do Pantanal aí, caimã e acari. Olha o tuiuiu, conhecido também como jaburu, tá? Olha o nome científico dele, Jabiru micteria. E a anta, um animal terrestre, sim. No Pantanal, numa formação mista, pode apresentar aí animais terrestres. A onça é terrestre. A onça ocorre também no Pantanal. Tá? Ela não é endêmica do Pantanal. Ou seja, endêmica é aquele animal que ocorre somente naquela região. Tá? A onça, ela é nativa do Pantanal, tá? Nativa é diferente de endêmico. Endêmico ocorre só naquela região mesma, dentro de um bioma bem específico. O nativo é um conceito mais amplo. Ele pode ocorrer naquela região, mas ocorre também em outras regiões, tá bom? A anta é um animal terrestre que habita aí o Pantanal. E uma espécie de árvore, vejam só, a manduvi, beleza? Essa espécie de árvore aí, ó, até relativamente grande, né? Não é tão pequena, representada no Pantanal. Aí, caatinga, né? A gente já falou dos cactos, as espécies de serpentes, cerrado. Mata Atlântica vai ficar para a próxima videoaula, tá? Façam a leitura também aí deste Em Pratos Limpos, tá? Falando sobre a hidrovia Paraguai-Paraná, beleza? Que é muito interessante, tá? A leitura também de espécies exóticas e invasoras, saber qual que é a diferença, o que é uma espécie exótica e o que é uma espécie invasora, beleza? Vou falar um pouquinho do que é uma espécie exótica, tá? Como, por exemplo, eu vou dar só um toque, depois vocês vão ler aí para pegar a ideia mesmo. O elefante, ele é nativo de onde? Elefante. A África. Quer dizer, qual elefante que você está falando? Do elefante africano ou do elefante asiático? Existem as duas espécies, não é mesmo? Então, olha só. Elefante asiático é nativo da Ásia. E o elefante africano, nativo da África, tá bom? A onça pintada, ela é nativa de onde? Eu posso falar que ela é nativa da América do Sul, porque ela ocorre em vários biomas brasileiros, assim também como alguns biomas de outros países que estão na América do Sul. Entenderam? Então, se eu pegar uma onça pintada e levar para a África, ela vai ser considerada uma espécie exótica. Tá bom? Vejam só, ao se estabelecerem em novos destinos, essas espécies são chamadas de espécie exótica, ou seja, ela não é daquele habitat natural. Então é relativo. A onça pintada ela é exótica aqui? Não, ela pode ser exótica, ela vai ser considerada exótica se ela aparecer na Europa, se ela aparecer na Austrália, tá? Mas e o canguru? Se eu trazer o canguru aqui para o Brasil, vai ser considerada aí uma espécie exótica. Vejam só, o javali Sus scrofa é originário da Europa, Ásia e África. No Brasil, ele é considerado uma espécie exótica e invasora e pode trazer inúmeros problemas para as populações nativas de outras espécies e para os agricultores. Então, além dela ser exótica, né, a espécie ficou solta aí em alguma área do Brasil, em algum bioma, e se tornou invasora. Por quê? Ela começa a se reproduzir, né, e gerar danos
na área em que ela está se reproduzindo, tá bom? Porque ela não existia ali, tá bom? Então ficou considerada invasora. Faça uma leitura completa para entender aí a ideia certinha. Então, turismo ecológico e educação ambiental. Conceito muito importante também, tá, pessoal? Turismo ecológico, ou ecoturismo, tem como objetivo apresentar os ecossistemas aos visitantes de modo que desenvolvam consciência ao respeito ao ambiente e às culturas das populações locais. Pessoal, turismo ecológico, ele é um tipo de educação ambiental, tá? Ele é extremamente importante para conscientizar toda a população a importância de preservar o meio ambiente, tá bom? Geralmente, os parques ambientais, não parque de diversão, parques ambientais, Parque Nacional da Serra do Cipó, né? Parque Nacional do Itacolomi, existem vários parques que promovem um turismo ecológico, né? Aquela caminhada até uma cachoeira, né? Geralmente podem possuir alguns guias que vão orientar e vão explicar aí como proceder, né? Dentro de um ambiente natural, dentro de um bioma, né? Poxa, o ser humano, né? Os adultos principalmente, né, pessoal? É comum a gente ver pessoas jogando lixo no chão. Imaginem só descartar lixo no meio de uma cachoeira. É inadmissível isso, é um absurdo, não é mesmo? Então, o turismo ecológico proporciona uma educação ambiental, né? Que vejam só, o que a educação ambiental é? O que ela pretende? Fazer com que indivíduos e as coletividades compreendam a natureza complexa, tanto do meio ambiente natural como do criado pelo homem. Respeitar o meio ambiente. Isto é a educação ambiental. Bom, finalizamos então, tá? Esta aula. Façam as questões 1, 2 e 3 da página 122. Bons estudos, uma foto aí, ó, do Inergia Francis, o boto cor-de-rosa, pois na próxima aula vamos falar de onde? Do bioma amazônico, beleza? Até a próxima videoaula. Bons estudos e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.